Olá, hoje o podcast Movimento, promovido pelo Sintemar, é muito especial. Estamos aqui com a professora, também vice-reitora da UEM, a professora Gisele Mendes. Né? Foi aberta, então, a possibilidade da entrevista com as duas chapas. Agradecemos aqui a presença da professora Gisele, né, que é a candidata pela chapa 2, né? 2, em defesa da UEM. Exato. Bom, para dar início, então, à sessão de perguntas, vou passar aqui para o Luiz Cláudio, e ele que vai conduzir aqui as perguntas para a professora Gisele. Muito obrigada pela possibilidade de participação aqui no podcast Movimento do Sintemar. Muito obrigada. Nós que agradecemos você ter aceito, né, o nosso convite, estar aqui presente prazer. hoje. Professora doutora Gisele Mendes Carvalho. Olá, Luiz. Tudo bem? Atual vice-reitora. Sim. E a chapa 2 em defesa da UEM com o professor Giovanni Rossato. E nós estamos aqui no programa Movimento Sintemar, Política Sindical e Política Social. Excelente. Professora Gisele, qual o principal diferencial da chapa em relação às demais candidaturas? Eu considero que a chapa 2 em defesa da UEM, ela tem como diferencial a defesa da autonomia universitária, que tem sido perdida nos últimos anos, né? A gente sabe que houve um certo movimento de entreguismo da universidade em relação às políticas externas e a políticos, né, da nossa sociedade em geral, com os quais nós devemos manter certamente uma relação muito importante, profícua, né, de debate com a nossa universidade, seja em nível de estado, seja em nível de política regional de Maringá e dos campi regionais em que Maringá encontra-se inserida. A UEM não é só Maringá no nome, né, ela também está inserida em Cidade Gaúcha, em Cianorte, Diamante do Norte, Vaiporã, Goiôerê e Umuarama, mas nós precisamos ter a defesa da universidade perante esses interesses externos também. E dentro da nossa comunidade, defendê-la, né, e mostrar a importância da Universidade Estadual de Maringá para os nossos agentes, docentes e estudantes. Esse é o diferencial, a defesa da autonomia. A universidade que foi um motor propulsor para o desenvolvimento regional, né, Francisco, em Maringá, Certamente. E hoje é um centro universitário. Sim. Professora, qual você considera ser hoje o principal problema enfrentado pela UEM? Na verdade, são problemas que estão conjugados, Francisco e Luiz. Nós temos problemas estruturais ligados à falta de manutenção do pessoal de apoio. E com isso a gente vê a universidade, muitas vezes, pela ótica das pessoas que estão passando por ali, um pouco abandonada. E não é porque a universidade não tenha feito o possível para se manter de pé, é porque faltam pessoas da carreira de apoio, são marceneiros, são os nossos vigias, as nossas zeladoras, são os nossos motoristas que fazem aquilo tudo girar. E esse pessoal foi considerado extinto ao vagar. Inclusive, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, por uma lei muito recente. Nós precisamos voltar a contratar essas pessoas para ter a manutenção e a beleza da universidade como um todo, né? Porque sem pessoas a gente não faz a universidade. E essa precarização do nosso serviço público é que tem tornado a universidade, assim, dessa maneira como se sente, né? Se sente um pouco abandonada, mal vista pela sociedade. Por isso, em defesa da UEM, e nós queremos poder voltar a ter a contratação desse pessoal de apoio, que é imprescindível para nós. Bom, esse é um fato, sim, que é bem recorrente em comentários das pessoas, né? Sim, verdade. O abandono da a UEM, infraestrutura, a falta de pessoal. de pessoal. Eu penso que nessa pergunta ela já respondeu a próxima, que seria quais as medidas que a chapa pretende adotar para enfrentá-la. Então, as medidas, acho que já foi até respondido, que seria buscar essas contratações, né? Em negociação, como eu disse, sempre, né, abrindo esse flanco de negociação com o governo, fortalecidos pelas entidades sindicais, porque nós não podemos deixar simplesmente aceitar que sejam extintos ou vagar cargos que são fundamentais para a manutenção da universidade. Então, a luta é para que sejam valorizados esses cargos, recentemente foram, a luta também foi travada muito fortemente pelos sindicatos e pelas nossas IES, mas do ponto de vista da valorização salarial dessas pessoas. Só que nós não podemos perdê-las e precisamos renovar quadros. Hoje, com as terceirizações, nós temos pessoas de fora em que a maior parte do bolo fica com a empresa terceirizada. Sofremos com greves, paralisações que nem são deflagradas contra nós, porque, na verdade, é a terceirizada que não honra com seus compromissos. E o nosso pessoal de apoio desvalorizado, porque não pode ser contratado. É uma grande contradição que o Estado não cumpre o dever dele de manutenção da universidade, já que é o principal mantenedor. Cantinas, professora. Vamos mudar um pouco o foco. Agora vamos falar de cantinas. A universidade, nas décadas de 80, 90, havia espaços de convivência dentro do campus. Verdade. E havia algumas cantinas, a própria cantina central, era um espaço assim de convivência. Né? De convivência. Verdade, e hoje a gente percebe assim, uma carência de espaços de convivência dentro da universidade.
Atualmente, a comunidade universitária ela passa de 20 mil pessoas. Sim. E, neste momento, nós temos 2 cantinas dentro da universidade. Então, é algo que eu acho que a gente precisa de melhorar e ampliar. Certamente. No plano de trabalho da chapa, existe algum projeto de melhoria e de ampliação desses espaços, não só de cantinas, mas de convivência? De convivência em geral? Sim, tem sim, Luiz. Tem vários momentos que a gente fala pontos de convivência, pelo menos nos nossos 7 centros de ensino, para que os estudantes possam ter aquela confluência, aquela convivência, carregar um celular, um notebook, conversar. Se possível, ter também a licitação das cantinas para um lanche, né, que também torna ainda mais aprazível esse momento, para que os alunos saiam dos corredores das salas de aula, que muitas vezes até acabam complicando, né, e perturbando a sala de aula, e também o próprio aluno que fica ali numa escadaria sem o menor conforto. Voltar a ter o que tínhamos na década de 80, 90, que as pessoas se reunirem. A universidade foi concebida na década de 70 para o isolamento entre os blocos, para a não confluência entre as pessoas e a não comunicação, né? É um medo que havia de que as pessoas conversassem e se unissem, né? Hoje nós não temos mais isso, nós precisamos ter de volta essas cantinas, Luiz, e aí dessas 2 cantinas, vários quiosques, né, podem ser construídos a um custo baixo, com emendas parlamentares, inclusive eu consegui algumas, né, porque são pequenos espaços em que centros acadêmicos ou estudantes podem se encontrar, e a gente tem esse planejamento de conseguir. Claro que o orçamento não deve ser baseado em emendas parlamentares, Sim. porque isso fica dependente de políticos. Mas se o Estado não nos envia esse orçamento, a gente busca, através desses nossos parceiros, que são justamente os políticos de Maringá e região, que a gente possa construir, às vezes, um quiosque a um custo muito baixo e ali ter essa confluência de estudantes, né, conversando, se encontrando, fazendo novamente a licitação das cantinas e podendo se encontrar para ter um local mais aprazível de estudo. Está no programa da Chapa 2, sim. Programa Movimento Sintemar, Política Sindical e Política Social. Nós estamos atravessando um momento agora de escolha para as novas gestões, para a nova gestão 2026-2030. Hoje nós estamos aqui com a professora doutora Gisele Mendes de Carvalho e compondo chapa com o professor doutor Giovânio Rossato. Professora, já abordamos aqui a falta de servidores, e com essa falta de servidores, vários setores da universidade, eles foram fechados, como a CAI, que é a Coordenadoria de Apoio à Educação Básica, a Fábrica de Artefatos de Cimento, Posto do Detran, Correios, entre tantos outros setores. Verdade. E algumas secretarias que funcionavam 3 períodos, hoje funcionam 2, e com essa falta de reposição, cargos que são essenciais para as atividades da universidade, elas ficam carentes, ficam assim suprimidos, né, e não supridos. Como a gestão pode amenizar esse problema nos próximos 4 anos, já que os governos, a política pública hoje, ela não permite mais a efetivação de vários cargos de servidores? Como a gente pode amenizar esse problema? Porque com terceirizados também não tem aquele sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa universidade. Exato. Eu estou aqui, mas eu estou porque eu preciso, e não porque aquele sentimento de quando se criou a universidade, olha, essa universidade é minha, eu ajudei ela a crescer, a desenvolver. Claro. Como a gente pode amenizar isso nesses próximos 4 anos? A proposta da Chapa 2, Luiz e Fernanda, é justamente que a gente possa voltar a contratar. É uma negociação difícil, né? A gente sabe que negociação em relação a leis exige um diálogo muito permanente com o governo para que uma mensagem de lei venha mais facilmente dele, né, para a nossa Assembleia Legislativa, mas essa carência a gente se verifica em vários setores. A gente tinha pintores de carreira, marceneiros, né, então quebrava uma coisa ali, já vinha uma pessoa repor um vidro, fazer uma pintura. Hoje nós não temos mais ninguém, foram todos extintos ao vagar. Então o primeiro ponto é bater firmemente nessa tecla de que esses profissionais devem voltar a ser contratados. Com a revisão da Lei Geral das Universidades, a 20.933, nós já vamos tocar no assunto, é uma oportunidade, ela prevê uma política pública que prevê a própria revisão e a possibilidade de que nós tenhamos não só a recuperação dos cargos extintos ao vagar, Luiz, mas também uma ampliação do rol de agentes universitários a serem contratados. Como? Essa política que a LGU se baseia numa métrica que é o aluno equivalente. Quanto mais alunos, mais recebe a universidade e mais contrata. E nós temos alunos de pós-graduação que sequer foram levados em conta nessa métrica. Nós temos os campi regionais da UEM, que eu já citei aqui nesse podcast. A UEL, por exemplo, ela é de um único campus e nós somos, né, uma universidade multicamp, que está em 7 campi regionais.
E, além do mais, temos órgãos suplementares do Calão do HU, que atende mais de 2 milhões de pessoas aqui na macro-regional Noroeste de Saúde do Paraná. Por que nós não vamos levar estes números, né, órgãos suplementares, campi regionais, alunos de pós-graduação, também para a mesa de discussão da LGU? Assim nós temos mais orçamento e mais contratações, mais do que essas universidades que não fazem esse trabalho tão hercúleo que a gente faz. Então, é colocar na pauta da revisão da LGU as nossas métricas e exigir essas contratações. Chapa 2, em defesa da UEM. Sim. A LGU, que é a lei, você acabou de citar ela bem passando, mas vamos aprofundar um pouquinho mais na lei. Claro. A LGU é uma lei geral das universidades que foi implantada agora na última gestão do governo, e ela prevê que após 5 anos ela tem que ser reavaliada. Então ela foi implantada no início dessa década, em 2021. Então entre 26 e 27 ela deve ser reavaliada, e nessa reavaliação a gente percebe que nesse período de implantação dela, as 2 maiores universidades, Francisco, a UEL e a UEM, elas sofreram, porque elas estagnaram, e as universidades menores elas cresceram para chegar próximo das que já estavam despontando. Aliás, essa semana algumas pessoas me pararam dentro da universidade e disseram: nossa, mas com toda essa estrutura assim sucateada que a universidade vem sofrendo, vocês conseguem ainda ter um ranking muito bem de pontuação e conseguir aí uma métrica de qualidade, de excelência dentro do ensino superior do Paraná. Como que vocês conseguem isso? E dentro da universidade, então, essa lei, ela neste momento, ela foi, assim, para as 2 maiores, muito ruins. Certamente. Ela chega a ferir a autonomia universitária? Em vários pontos, Luiz. Nós ajudamos, né, que o próprio Sindicato Sintemar impetrasse uma ação de inconstitucionalidade contra essa lei, porque em vários artigos da lei nós vemos que é ferida a autonomia universitária de uma maneira crucial. O número de horas que são atribuídas a professores temporários, o número de professores em dedicação exclusiva, tudo limitado pela própria lei, quando na verdade isso depende da autonomia da universidade. Se nós temos 70% de professores em dedicação exclusiva, 80%, 90%, isso é do nosso interesse, né? Nós designamos essa dedicação. Se os professores temporários vão dar 18, 20, 15, 12 horas de aula, também depende do nosso Conselho de Administração. Então, essa ação foi muito importante para que se derrubasse alguns pontos de inconstitucionalidade. E o que o Luiz falou é verdade. Nós ficamos em desvantagem em relação às pequenas. Houve a contratação pela Unespar de mais de 200 agentes universitários e nós contratamos 20. Então, por que isso está acontecendo? Eu acredito que os nossos números devam ser levados em conta, porque a UEM é a 5ª melhor estadual do Brasil, a melhor estadual do sul do país, a melhor estadual do Paraná. E por que será que ela ficou com uma contratação tão pífia de agentes universitários? E sem os agentes universitários, é verdade que a universidade não consegue fazer a sua engrenagem andar. Os professores precisam desse labor que é imperativo dos nossos agentes, assim como os nossos discentes também. Então, nós realmente precisamos revisar essa lei. Ela já teve dispositivos que foram derrubados pela ADIM, mas pretendemos continuar, até porque é possível, né, avançando na revisão da lei. Transposição, mudando um pouquinho de assuntos, vamos falar um pouquinho da transposição da UEM. Maringá, quando ainda tinha lá o seu planejamento inicial, o plano piloto, a universidade estava afastada do centro de Maringá. Agora não mais, né? E hoje ela está praticamente numa região central. Verdade. E, de certa forma, são 23 pontos dentro da cidade que, de uma forma ou de outra, não sei se atrapalha, mas fere um pouco o desenvolvimento da cidade. E a UEM é uma delas. E surgiu no último debate, agora no dia 13 de agosto, a transposição da Avenida Herval. Já teve ali próximo da UEM a Rua Cristal, na beira dos rios, e agora voltou-se a falar da transposição da Avenida Herval, que teria que ter um estudo e algo com a sociedade, Francisco, porque não é só a universidade, não é só a UEM, mas sim o entorno dela. Inclusive a Vila Esperança, que daí teria que ou fazer 2 vias em ruas que hoje são ruas normais, mas que ela seria de grande fluxo de veículos. E aí ela teria que ou ter desapropriação ou um encurtamento, sem estacionamento, sem nada, era de passagem rápidas. Mas a transposição é o que veio à tona atualmente,
e nesse momento, em um segundo momento era Duque de Caxias, atualmente é a Avenida Herval. Como resolver o problema viário da cidade sem interferência nas atividades da universidade? Com a transposição, a avenida dentro do espaço universitário, ele de certa forma afeta a rotina. Certamente. Inclusive a estação climatológica, que tem dados de mais de 40 anos e que serão perdidos. Eu acho, Luiz, que é uma questão de autonomia, né? Nós temos que velar pela autonomia da universidade, como eu acabei de falar. Nós temos a estação climatológica, outros setores ali, teatro universitário, garagem, que seriam altamente abalados pela passagem da via. Então, se eu reitora for, eu pretendo pautar isso numa assembleia universitária, né? Independentemente do que queira ou não a Prefeitura de Maringá, a universidade não é óbvio ao crescimento da cidade. Pelo contrário, ela ajuda muito no crescimento da cidade. Não é por causa da passagem de uma via que nós vamos ver a UEM como uma inimiga da cidade. A UEM leva o desenvolvimento, sem a UEM, Maringá não seria a mesma, né? Ali na Zona 7 e, na verdade, toda a região. Então, é importante que a gente faça esse diálogo, que eu saiba, o prefeito nomeou uma comissão, essa comissão, inclusive, conta com colegas do Departamento de Geografia, justamente por causa da estação climatológica e em defesa dos dados da estação climatológica de Maringá. Então, nós não podemos fazer simplesmente atravessar uma via assim de solavanco, né, tratorar essa via dentro da UEM sem atenção à autonomia universitária. Então, o que eu pretendo fazer, caso esse assunto chegue, e é importante que se diga, não chegou à universidade até agora, não está no Conselho de Administração, quando o prefeito disse isso, eu acho que ele estava sendo mendaz, porque realmente não chegou, nós levamos a uma assembleia, que é muito mais do que um conselho, para uma discussão ampla e que a universidade reflita a respeito dessa possibilidade. Por hora, me posiciono contra essa passagem. Legal. Programa Movimento Sintemar, Política Sindical e Política Social. Nossa entrevistada de hoje é a candidata reitora da Universidade Popleito 2026-2030, professora Gisele Mendes de Carvalho. Professora, Centro de Convenções. Maringá carece de um espaço para... Nós temos o Teatro Calil Haddad, temos outros teatros menores no município, mas a universidade, ela precisa, ela também tem vários anfiteatros e espaços internos, mas ela precisaria de um centro de convenções, que eu acho que atenderia não só a universidade, mas a região mas toda. a região toda, além de Maringá, toda a região, inclusive com eventos internacionais que geralmente a universidade promove, mas não tem esse espaço adequado. Verdade. E nós tínhamos um convênio que parcialmente viria... repasses da Caixa Econômica e outros que o governo também deveria manter, mas que por políticas de governo acabou não vindo para o Centro de Convenções. E o Centro de Convenções, ele está lá uma estrutura montada, tem todo um esqueleto, mas que agora, que é a parte mais difícil, Francisco, porque é a parte de acabamento, e aí a universidade ela carece de um olhar pelos nossos governantes, porque são eles que são os que mantêm, os mantenedores das instituições públicas, e daí no plano de trabalho da Chapa 2, em defesa da UEM, como a gente poderia finalizar esse projeto, já que parte desses recursos que foram repassados para a Caixa não foram o suficientes, e agora nós teríamos que fazer uma finalização desse projeto, porém nós também neste momento não temos nem assim o recurso e com quem negociar, porque ainda não teve eleição para governador e a gente nem sabe quem vai ser o nosso governador. Então, é verdade, Luiz. Nós gostaríamos que o centro se tornasse, na verdade, não um centro de convenções, mas um centro cultural, nós colocamos aqui no nosso plano, né? Porque muito mais do que isso, ele vai acaparar aqui toda a questão da nossa universidade, né? Por exemplo, as nossas colações de grau, né? É um lugar tem um espaço para mais de 1.000 pessoas participando. Hoje a UEM faz suas colações de grau fora da universidade, então seria um momento ápice, mas também para toda a região ter também os seus momentos de cultura, de arte, de música ligados a esse centro, que seria um grande centro cultural de Maringá e região. Acho que a região só teria a ganhar, e a partir disso, Luiz Cláudio, a gente buscar parcerias com o próprio município, com entidades como o Banco do Brasil, que hoje é responsável pela folha de pagamento da UEM, e poderia ter um centro cultural, como já existe em Brasília, em outros locais, e com essas parcerias nós terminamos um centro que está orçado hoje na média de 70 milhões de reais. Com esse dinheiro, a gente sabe que nós poderíamos fazer muitos blocos que se encontram paralisados, com 10, com 15 milhões. Então, é claro que se a gente recebe um investimento desse, o ideal é que ele fosse canalizado para os nossos blocos e pavilhões didáticos, e não necessariamente para o centro cultural,
que vão nos cobrar. Olha, tem a física, tem a engenharia química. Então, se a gente conseguir uma parceria para concluir o centro e também a utilização não for só da UEM, mas também da sociedade como um todo, nós podemos terminar mais rápido e melhor o centro de convenções. A prefeitura, inclusive, está terminando algo parecido, um teatro ali, né, no terminal urbano, que, na verdade, custou os mesmos 70 milhões, né? Então, certo diálogo seria necessário para que a gente não fizesse 2 vezes o mesmo trabalho. Permanência estudantil. Sim. No seu programa você fala da permanência estudantil, e isso é uma realidade. A universidade hoje precisa de que os alunos que têm dificuldade de hoje a necessidade de trabalhar e estudar, e se a universidade não promove condições para que esse aluno permaneça na universidade, a evasão acaba sendo muito grande. Verdade. E um dos gargalos também é aonde ele morar, porque os imóveis no entorno da universidade, ele para muitos ainda é um valor muito caro. Nós temos uma casa do estudante, um espaço que foi destinado para as associações, ou para os 3 segmentos, docentes, agentes universitários e discentes. E aí a casa do estudante ela foi iniciada, mas ela não tinha recurso suficiente, assim como para o centro de convenções. Verdade. E aí também dependemos da lei geral da universidade e de recursos provenientes do governo do estado. Sim. Como viabilizar recursos para a permanência estudantil e a conclusão dessa casa do estudante, que também é uma necessidade, quer dizer, a gente tem que ver... Equacionar. Na verdade, antes de a casa ser retomada, ainda não existem recursos sinalizados pelo governo do Estado, mas a permanência estudantil é obrigação do Estado. A permanência do estudante na nossa universidade vai acontecer através de uma pró-reitoria. Nós não temos uma pró-reitoria ligada à permanência, assistência, inclusão, acessibilidade. Nós temos pró-reitorias de ensino, de graduação, de pós, né? Uma PRH ligada aos recursos, mas não temos uma pró-reitoria para o estudante. Então, a primeira coisa é tomar essa iniciativa de ter uma pró-reitoria estudantil ligada à permanência, assistência e inclusão. E a permanência é estar no restaurante universitário, é ter alimentação adequada, é ter onde ficar. Então, o ideal é um programa de bolsas, Luiz, de bolsas, moradia, junto ao Conselho de Administração, para sensibilizá-los, de maneira que a gente possa pagar esse aluguel ali nas imediações para aqueles alunos que realmente necessitem. Como nós temos já um auxílio alimentação para aqueles que comem gratuitamente no RU, existe um percentual de 10% dos estudantes que se alimentam ali gratuitamente, até que eles consigam se estruturar. E, enquanto isso, a gente busca os recursos para concluir a casa do estudante. Ela não é muito cara, ela está alçada em cerca de 7 milhões de reais um dos blocos, 8 milhões o outro, não é como um pavilhão didático, né, que tem laboratórios e tudo. Sim. Então, eu acho que seria a prioridade 0 da gestão terminar esse prédio, enquanto isso fornecer as bolsas moradia. Legal. Terceirizações. Terceirização hoje não dá para negar, já é uma realidade. O governo vem ampliando cada dia mais as terceirizações dos serviços públicos, principalmente algumas atividades que elas são essenciais, mas elas não necessariamente, pelo entendimento do governo, precisam ser por funcionários efetivos. E concomitante a essas terceirizações também veio a falta de pagamento, ora por alguma irregularidade da empresa com a documentação, ora por atrasos em pagamentos, mas isso tem trazido consequências ali na ponta, que é os funcionários que atendem a limpeza, que atendem o restaurante universitário, o hospital, né? O hospital universitário, que tem daí os credenciados e os terceirizados, e em alguns momentos até paralisações. Claro. Não só em Maringá, como nos campos. Muito justas, inclusive. Né? E nós temos hoje o Sintemar, que é o sindicato que tem a carta sindical, que representa os trabalhadores em estabelecimentos de ensino. Certo. Então, todos os trabalhadores que estão em estabelecimentos de ensino de Maringá, eles são abrangidos pelo Sintemar. Mas por uma interpretação de outros sindicatos, que eles entendem ser os legítimos representantes. E eu acredito que se essa representação fosse pelo Sintemar, não que resolveria o problema, mas ela se tornaria mais fácil, porque o Sintemar já sabe os caminhos de negociação diálogo, né? com o governo, diálogo. Verdade. Teria alguma medida que poderia ser adotada, que poderia ser trabalhada entre a gestão e o sindicato, para que pudesse caminharmos juntos no futuro, representando esses terceirizados, assim como a gente representa os
os efetivos É uma excelente ideia, dentro Luiz. do serviço Sim, público? porque queira ou não queira, ainda que não seja atividade fim, atividade meio está ligada também à educação. Sem atividade meio não há atividade fim, né? Se não há limpeza, se não há vigilância, se não há zeladoria. Então nós precisamos nos aliar nessa luta, né? E particularmente eu me pronuncio a Chapa 2 contra a terceirização na administração pública. Ela falhou. Nós sabemos que hoje essa terceirização vem a substituir os servidores de carreira, que o governo provavelmente não quer contratar, e que as empresas ficam com a maior fatia do bolo. Hoje um vigia da UEM, ele custa para a empresa e para o Estado ali R$ 12.000, mas ele não recebe R$ 12.000. Ele não recebe nem R$ 3.000, um vigilante, né? Onde é que fica esse dinheiro todo? O grande lucro vem para as empresas terceirizadas, né, pessoal? Que, ao final de contas, sequer honram os compromissos que elas têm perante essas pessoas. E nós temos que fazer a gestão desses contratos, a fiscalização dos contratos com os nossos servidores efetivos, muitas vezes deslocados só para cuidar de contratos, quando poderiam estar fazendo outra coisa. E depois, no final das contas, temos que cobrar dessas empresas, judicialmente, inclusive, do ponto de vista trabalhista. Nós nunca trabalhamos com advogados da área da esfera trabalhista, mas somos estatutários, né? Temos outras questões a levar em conta. Para cobrar das empresas o pagamento desses salários, mas nós subsidiariamente somos responsáveis e temos que honrar com esses compromissos que eles não honraram. Então, só é prejuízo mesmo para a universidade. Se a gente puder ter no sindicato um aliado de defesa dos direitos dos terceirizados, porque nós não somos contra os terceirizados, nós somos contra a terceirização na administração pública. Acho que seria uma grande ideia. Legal. Caso você seja eleita, já estamos indo para a reta final, temos até um tempinho ali, Francisco, mas se você depois quiser fazer alguma abordagem... Claro. Caso eleita, professora Gisele Mendes, quais são as principais mudanças que a sua chapa pretende implementar durante o seu mandato? Você já citou vários aqui, mas qual seria assim o mais premente, né? Premente. De início, assim. Bom, nós dividimos nosso plano em 3 pilares. Um é o acadêmico, né? Algumas modificações na própria estrutura acadêmica, que é um pouquinho engessada. Nós estamos num regime seriado desde há 30 anos, talvez o regime de créditos, que é mais flexível, né? Discutir com o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a flexibilização pelos créditos, que possibilita que o aluno ingresse em um dado momento até 2 vezes por ano, nos 2 semestres, né? Porque o regime seriado anual, ele impede isso, ter mais autonomia nas nossas pós-graduações. Afinal de contas, a pós-graduação, a ciência e a tecnologia alavanca a universidade, né? Então, isso de pronto a gente já poderia levar ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para discussão. Do ponto de vista da carreira, né? Estamos falando aqui no movimento sindical dos docentes, melhorar essa carreira, que só teve um adicional de titulação para doutor, e isso não é carreira, né, Luiz? A gente sabe que, na verdade, a carreira é muito mais do que isso. Estruturar o associado D, que é mais uma etapa, e o titular como fases da carreira docente, não como um concurso à parte. O Paraná, ele é o estado que menos tem professores titulares em todas as unidades da federação, são 60, porque são concursos à parte. Nós precisamos de titulares dentro das nossas universidades, que são maravilhosos e não contam com titulares porque é um concurso que as pessoas acabam não realizando, né? Preferem realizar para os colegas que estão chegando, e aí nós ficamos como o estado que menos tem titulares aqui dentro da carreira. Também tem um olhar especial com a carreira técnica, porque a carreira técnica hoje não tem sequer um incentivo à titulação, né? A não ser lá o doutor a 15%. Nós estamos numa instituição de ensino superior e precisamos valorizar a carreira técnica, criar essa pró-reitoria para o acolhimento estudantil. Isso aí é algo realmente premente e emergencial. E eu acho que de tudo que foi falado desde a minha primeira fala, ter um olhar na manutenção e infraestrutura da universidade. Ainda que a gente hoje, né, as pessoas me perguntam, professor Gisele, mas nós não vamos contratar hoje os operacionais. Não, mas tem muito assessor, tem muita gente no local errado que a gente precisa trazer para o lugar certo para fazer a universidade andar, e isso pode ser feito com a portaria da reitoria logo no primeiro dia. Sistema de crédito a universidade já adotou no passado, e o que a professora Gisele está falando de sistema de crédito é o que é utilizado hoje na pós-graduação. Exato. Você vai fazer um mestrado, né? Doutorado, você vai fazer o sistema de créditos, selecionar, e vai eliminando as suas disciplinas. Então, ela está colocando como trazer isso novamente para a graduação, que foi um modelo que dá bastante flexibilidade aí ao aluno na escolha das disciplinas, e em que momento, lógico que tem algumas que são pré-requisitos, você só cursa posterior se fizer, mas nem todas há esse pré-requisito, e o aluno pode montar a sua grade curricular e ir eliminando as disciplinas de acordo com a sua conveniência. Né? Exato. Ao final do mandato, que UEM você gostaria de entregar para a nossa comunidade universitária? Bom, eu realmente gostaria de entregar uma UEM um pouco diferente da que estou vendo hoje, né? Participei de uma gestão
conheci a fundo todos esses meandros, né, da interlocução com o poder público, com a sociedade civil, com a nossa própria comunidade interna. Mas eu gostaria de entregar uma universidade mais autônoma, uma universidade que soubesse se defender também lá fora, né, dos interesses que ela precisa realmente fazer valer, tanto do ponto de vista da defesa das carreiras, dos estudantes, da nossa infraestrutura e do nosso orçamento. Então, se hoje nós dependemos de uma lei que parametriza a universidade, nós precisamos discutir essa lei, Luiz e Fernando, porque senão nós vamos estar engessados e cada vez mais estrangulados por medidas externas que cerceiam a nossa autonomia. Então, entregar uma universidade mais autônoma é aquela universidade que fala realmente o que precisa, que debate em assembleias universitárias, tem mais de 17 pontos do nosso plano de gestão que falam em assembleias, não só em relação à transposição da Vendeval, em vários pontos nós precisamos parar, ouvir a comunidade. Nossos conselhos superiores, como o próprio nome já diz, estão acima da reitoria, né? Conselhos superiores, reitoria, pró-reitoria, mas eles têm representantes eleitos e nós precisamos ouvir também para além deles. Todas as pessoas que têm interesse no andamento, né, de Maringá e da Universidade Estadual de Maringá e região precisam opinar sobre os rumos da universidade. E a defesa da autonomia se faz dentro e fora dela. Nós precisamos realmente que a UEM tenha defesa. E se por acaso, agora no dia 31, votarem por uma advogada na reitoria, a UEM terá defesa sim. Podem contar com isso. Movimento Sintemar, política sindical e política social. Estamos aqui hoje com a professora Gisele Mendes, representante e candidata pela Chapa 2 em defesa da UEM. Francisco, nós estamos aqui na TV Engá e você é o nosso MOR, né? Vou passar a palavra para que você também faça as suas considerações com a professora Gisele. Certo, Francisco. Professora, a minha pergunta, o meu questionamento para a senhora não está incluso aqui. Ah, tudo né? bem. Se a senhora permitir, eu gostaria de fazer. Claro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, não como um trabalhador da UEM, um funcionário da UEM, mas como membro de uma comunidade. Né? Já que a UEM está inserida numa comunidade. Não é isolada. E também não é saudosismo. Né? Mas eu trabalho com jornalismo há 35 anos. Que legal, Francisco. E nesses 35 anos, o que eu percebi? Um distanciamento da UEM com relação à comunidade. Sim. Até tem uma frase que é muito recorrente na sociedade, que a UEM não passa da Colombo. Não atravessa, né? Não atravessa a Colombo, né? Fica ali dentro da Colombo, restrita a Colombo. E tudo que a gente falou até agora aqui são coisas internas da UEM, mas não com relação à comunidade. Existe mesmo esse distanciamento? Existe um problema de comunicação? Ou é uma visão minha que está distorcida? Não, na verdade, eu acredito que existe essa tradição de que a UEM não ultrapassou a Colombo, mas desde há um certo tempo nós viemos buscando fazer isso, né? Eu atuo em gestão universitária há 20 anos e a UEM ela tem aquela maravilha de ser atriz de ensino, pesquisa e extensão. Através da extensão curricular, que se tornou obrigatória desde 2021, nós podemos trazer os nossos jovens alunos, professores e técnicos para projetos que vão beneficiar a comunidade. E não só estar ali com o projeto, vai lá no sábado e volta, é também interlocução com a comunidade para ouvir as demandas dessa comunidade. Então, sobretudo na área da extensão e da cultura, nós podemos trazer a comunidade para dentro da UEM, festivais de cultura, enfim, tudo que a gente já promoveu ultimamente, arraiás, os estudantes adoravam e as pessoas vinham, não só da comunidade da Zona 7, né? A UEM, ela é um palco, um imenso palco em que as pessoas podem participar ali na região do restaurante universitário, nos nossos campi regionais, que também sempre que eu vou demando, professora, a gente quer mais arte e cultura aqui, a gente quer mais eventos aqui. Mas eu vejo a porta de saída da extensão, em que a universidade, né, faz sua pesquisa, tem o ensino em sala de aula, mas na extensão a grande possibilidade, a grande oportunidade, já que agora é uma extensão curricular, em 10% de todos os currículos das nossas grades, os estudantes devem fazer extensão, a oportunidade de a UEM cruzar a Colombo e finalmente atingir a comunidade, prestando serviços essenciais a essa sociedade em que ela está inserida, não só aqui como nos campos regionais também. Então é promessa da gestão fazer valer e efetivar ainda mais fortemente a extensão universitária. Em muitos lugares também, acho que complementando, a universidade está presente, mas a população não se dá conta de que ela está presente. Você pega, por exemplo, o hospital universitário, a pessoa é atendida pelo hospital universitário, mas nem sabe que é da UEM, né? Não sabe que pertence à UEM e que é um hospital escola, que foi montado para atender o aluno de medicina e as áreas de saúde no entorno. Nós temos ali a clínica odontológica, que também tem vários projetos sociais, a pessoa vem, ela é atendida gratuitamente, não sabe que é da UEM. E ela não sabe que é da universidade. O Hemocentro ela sabe regional, que também é da UEM. Aí o Hemocentro, com o Hemepar, com troca de bolsas e com
a histocompatibilidade até com os doadores. Então, pelo complexo de saúde estar um pouco distante do espaço do campo sede físico, as pessoas não fazem a ligação de que aquilo pertence à universidade. A própria unidade de psicologia aplicada e outros tantos projetos que acontecem, mas que a universidade tem essa, assim, não é que não tem dificuldade, ela não tem recurso. Diferente de outras instituições, o recurso que vem para a universidade, ele vem carimbado, ele tem que ser utilizado para determinado fim, e não para a divulgação daquilo que ela desenvolve. Mas então, podemos, então tem projetos de ensino, tem projetos de pesquisa e principalmente os projetos de extensão na qual a universidade está ao lado da população, mas que a população não faz a ligação de que aquilo pertence à Universidade Estadual de Maringá. E até por conta disso que o Sintemar faz não só a política sindical, mas a social que é naquilo em que a gente tem condições de também atravessar Colombo, a gente tenta atravessar e levar e as atividades sindicais e universitárias. Mas essa é uma fala, Francisco, que realmente está posta e é difícil de você eliminar assim em uma gestão. Acho que isso, mesmo a universidade estando presente, a população ela inseriu aquilo assim tão natural. Se você fizer uma entrevista com pessoas que são atendidas no HU, ela fala, não, o HU é do município, muitos da pensam cidade. que é do município, exatamente. Quando é da UEM, né? Essa sensação de pertencimento que você falou antes, né, Luiz, ela precisa ser intensificada nesses órgãos, a publicidade em relação a eles, né? E principalmente a extensão, o fato de a gente continuar prestando serviço à comunidade falando que é a UEM, que tem o carimbo da UEM, né? Que a UEM é importante para o desenvolvimento regional e que se não fosse a UEM, a cidade não seria a mesma, né? Então é mais um problema de comunicação. Eu acho que bastante, porque o trabalho nós já realizamos, né? Nós já atendemos 2 milhões de pessoas, nós já fazemos tudo isso. Mas muitas vezes, sei lá, Hemocentro Regional de Maringá. Cadê a palavra UEM? Hemocentro Regional de Maringá, que pertence ao UEM, da Universidade Estadual de Maringá, né? O Hospital Universitário Regional de Maringá, mas que é da UEM. Então, com isso, um pouco mais, talvez, alavancar ainda mais, tem se feito bastante isso, essa publicidade institucional, para que a UEM seja bem vista e seja defendida também lá fora pelas pessoas, né? Porque quando a UEM faz seus movimentos, sejam movimentos grevistas, movimentos legítimos, muitas vezes a sociedade pode falar, não, mas por quê? Não, porque a UEM faz tudo isso. E ela precisa de recursos para tudo isso. Os profissionais precisam, né, ter valorizado as suas carreiras. Então, com isso, a gente consegue a defesa da UEM lá fora. E não só aqui dentro também. O apoio da nossa sociedade, né? Perfeito. É sobre esse apoio que eu gostaria também de falar com a senhora também. Sim. Como eu disse para a senhora, trabalho com isso há 35 anos e meu trabalho é ligado à política. Né? E até no passado, né, lembrando um pouco também do Divanir Braz Palma, né, que era um deputado. Eu lembro. A senhora lembra, né? Sim, sim. Que ele, positivamente ou negativamente, ele sempre trabalhou com a UEM, teve problema lá atrás. Tal. Verdade. Eu vejo os políticos hoje em campanha, nenhum político hoje coloca em pauta a UEM. Pois é. Que triste. Existe, né? Mas existe. Né? Existe. Muitos falam de transporte coletivo, fala de saúde, mas não fala da UEM. Existe esse distanciamento político da UEM com relação aos deputados? Eles podem contribuir de alguma forma? Certamente, Francisco, certamente. A gente sabe que os deputados estaduais, que estão mais próximos aqui de Maringá e região, eles nos visitam, né, buscam conhecer a instituição, a universidade, e eles podem muito colaborar, né? Eu acho que nos seus planos, agora nós estamos entrando num período eleitoral, francamente eleitoral, né, de eleições gerais, eles precisam saber da importância da UEM, valorizar não só o profissional, né, o nosso servidor técnico e docente, mas também tudo que a universidade produz, que a gente falou em matéria de saúde pública, de projetos, né? E para os deputados federais que estão aí tentando se eleger, a gente sabe que as emendas são fundamentais quando o governo realmente bate no teto do orçamento que nos pode designar. Nós não temos autonomia orçamentária e financeira, né? Então a gente vive daquilo que nos é dado pelo governo, mas nós podemos buscar nessas emendas fontes de recursos para financiamento de diversos projetos da universidade. Então, que esses deputados estejam atentos às necessidades da universidade, que possam ser parceiros da universidade em seus programas de gestão também, né, de política legislativa, porque a destinação das emendas hoje é uma grande fonte de recursos, ela é instável,
ela é política, tem muita gente que fala, não queremos orçamento politizado através de emendas, mas é verdade que ela tem sido um recurso importante. O exemplo que eu cito é que a Biblioteca Central foi toda climatizada a partir de uma emenda parlamentar. Era uma grande biblioteca, ela é, talvez, né, uma das maiores aqui da região, e não tinha ar-condicionado. E agora conseguimos através de uma emenda parlamentar. Então, é um exemplo que pode dar certo, né? Nosso tempo está chegando ao fim. Professora, eu vou deixar para a senhora agora as considerações, Obrigada. já que nós estamos finalizando o nosso... Bom, eu gostaria de agradecer aqui ao podcast, ao Francisco Luiz Cláudio, porque o podcast do Sintemar me deu a oportunidade de falar da Chapa 2 em defesa da UEM, que concorre às eleições à reitoria da universidade no próximo dia 31 de agosto. Nós queremos contar com o voto da nossa comunidade universitária, dos nossos docentes, dos nossos agentes universitários, dos nossos estudantes que participaram de forma recorde no primeiro turno, que foram mais de 6 mil votantes, né, um recorde realmente de participação de alunos, porque toda essa tríade, né, esse símbolo que a UEM tem aqui, essa tríade de alunos, de docentes e técnicos, são imprescindíveis para a formação da nossa universidade e o fortalecimento dela. Por isso estamos em defesa da UEM, dentro e fora aqui da nossa instituição, porque a universidade pública, gratuita e de qualidade é a grande força motriz da sociedade atual e da sociedade maringaense, em especial. Muito obrigada. Nós agradecemos aqui a professora Gisele Mendes de Carvalho, professora doutora, ao Francisco, que também mediou comigo aqui, eu, Luiz Cláudio, representando o Sintemar, Movimento Sintemar, Política Sindical e Política Social, e vou passar para você finalizar, Francisco. Agradecemos a presença da professora, né? Obrigada. Então, com relação à minha participação, eu falei mais pela comunidade, já que eu não estou inserido dentro da universidade. Muito bom. Mas, mais uma vez, agradecemos a senhora pela presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, gente. Parabéns ao Sintemar. Obrigado.